Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, e a gente vai continuar agora então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica. Hoje a gente vai ver um circuito chamado regulador de tensão. Como que esse circuito funciona, quais são suas características, como que se monta esse circuito. Vamos seguir para a aula então. Bom, então a gente vai ver hoje o circuito regulador de tensão. O circuito regulador de tensão, pessoal, é um circuito utilizado normalmente numa sequência de blocos, assim como está descrito aqui, dentro de um circuito maior chamado fonte. Tá? A fonte ela converte corrente alternada em corrente contínua, certo? Então, uma fonte de tensão ela vai converter alternado e contínuo, e normalmente ele tem esses blocos: o transformador, o retificador, o filtro capacitivo, e a gente vai ver hoje o regulador de tensão, como ele funciona. Estou mostrando aqui a sua aplicação, mas vamos ver como que ele funciona, certo? No transformador, normalmente, ou transformador ou uma outra lógica para baixar a tensão, eu utilizo, mas normalmente é o transformador. Retificador é um conjunto montado com diodos. O filtro capacitivo para reduzir o ripple, utilizando então capacitor. E o regulador de tensão, conforme a gente vai ver, o elemento essencial é o Zener. Vamos ver como que fica isso então. Olhem só, sinal da rede elétrica. Eu tenho aqui a representação de um sinal da rede elétrica. Passo pelo transformador para quê? Para abaixar a tensão, certo? Então, depois que eu passo pelo transformador, eu obtenho uma tensão um pouquinho menor, até um nível que eu desejo trabalhar. Vou passar no retificador. A hora que eu passo no retificador, o que acontece? Nesse caso aqui, representando um retificador de meia onda, ele vai tirar os semiciclos negativos e vai sobrar só os semiciclos positivos. Nesse momento eu transformo CA em CC. É uma corrente contínua pulsante, mas é corrente contínua. Tá? Associado ao retificador, normalmente a gente utiliza filtro capacitivo. Por que eu utilizo filtro capacitivo? Para reduzir essa oscilação, tá? Para reduzir essa onda pulsante, tentando deixá-lo o mais constante possível. Então o filtro capacitivo ele já reduz, mas ainda ele apresenta essa ondulação que é chamada de ripple. Certo? Agora a gente vai ver a utilização do regulador de tensão, que a função dele principal, o que é? É tentar reduzir esse ripple o máximo possível, tentando deixar ele desprezível na maioria das vezes, né? Então eu tenho aqui o meu sinal com ondulação, está representado aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter um sinal um pouco menor. A tensão tem que ser um pouco menor, sempre, tá? Então esse sinal VZ vai ser um pouco menor do que esse valor da ondulação aqui, tá? Entre o valor máximo e entre o valor mínimo, ele tem que estar sempre abaixo, para ele conseguir travar no valor VZ, certo? E daí eu consigo manter o quê? Consigo manter um valor mais constante e com menos ondulação, apresentando então um sinal contínuo, com praticamente sem ondulação na maioria dos casos, quando ele é desprezível, né? E eu entrego isso para a carga. Vamos ver então como montar esse circuito regulador de tensão. Aqui está representado então como que é montado esse circuito regulador de tensão. Tá? Então eu tenho o elemento principal, que é o Zener, tá? E vou ter sempre uma resistência em série. Tá? A minha fonte aqui que varia e a minha carga. Quem que é essa fonte que varia? Ela seria equivalente a essa variação aqui, a essa ondulação, é um sinal contínuo variando, certo? Então essa fonte aqui é a fonte que varia, e eu quero então que o sinal fique o mais constante possível aqui na carga. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que aplicar uma tensão sobre o Zener maior que V Zener. Como que isso funciona? Vejam só. A gente considera que eu estou sem o Zener no circuito e vou obter então a minha tensão de Thevenin entre esses dois pontos. Como que eu obtenho a tensão de Thevenin? Se a gente lembrar lá dos circuitos de Thevenin, o que eu faço? Eu tiro a carga e vejo a tensão entre os pontos onde estaria essa carga. Se eu estou considerando que o meu Zener ele tem que ter um dado valor de tensão, eu estou considerando para essa situação que ele é a carga, para que tenha sobre ele o valor necessário. Tá? Então eu tiro o Zener do circuito e vou ver qual é a minha tensão que eu tenho aqui. Esse valor que é o V de Thevenin tem que ser o quê? Tem que ser maior que o V de Zener. Sendo maior que o V de Zener, ele vai travar aqui no V de Zener e o resto da tensão vai ficar onde? Vai ficar no RS. O resto da tensão ficando no RS,
o que acontece? Toda a variação que eu tinha aqui fica aqui, no RS, a variação, e aqui no V de Thevenin, que é o Zener, ele vai ficar constante. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter então, uma tensão de Thevenin maior que a tensão de Zener. Tá? Então essa é a condição que deve ser satisfeita em qualquer regulador Zener. E como que a gente obtém o valor do V de Thevenin? V de Thevenin é um circuito divisor de tensão, concorda, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a minha tensão sobre RL, que está em paralelo aqui com os terminais do V de Thevenin. Sabendo então a tensão sobre RL, eu vou saber qual é a minha tensão de Thevenin. Tá? Então o V de Thevenin é um divisor de tensão, eu vou calcular como tensão da fonte, vezes a resistência de interesse, que é RL, sobre a soma das duas, RS mais RL, divisor de tensão. Certo? Então obtenho o V de Thevenin e tem que ser maior que o V de Zener. Atendendo a isso, o circuito vai funcionar belezinha. Vamos ver como que ficam então as correntes neste circuito. Aqui no RS eu vou ter a corrente que eu chamei de IS, no Zener eu chamei a corrente de IZ, e no RL eu chamei a corrente de IL, certo? Lei de Kirchhoff dos nós, a gente já sabe, soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem. Então como que eu vou calcular o IZ? Se eu tiver o IS e tiver o IL, é só fazer a lei de Kirchhoff dos nós e eu calculo o IZ. Então tá aqui, ó. Lei de Kirchhoff dos nós, IZ vai ser igual a IS menos IL. E como que eu calculo IS e IL? Lei de Ohm. Se eu tenho o valor de RS e eu tiver o valor de V de RS, pela lei de Ohm, eu consigo calcular IS. Então IS é V de RS sobre RS. Da mesma maneira, quanto vale IL? Lei de Ohm. Se eu tiver o V de RL, tá? Dividido por RL, eu tenho IL, tá aqui. Vamos lá então. Quem é V de RL, pessoal? Essa tensão, se eu estou com RL em paralelo com VZ, então V de RL é o próprio VZ. Então tá aqui, VZ sobre RL. E quem é o V de RS? V de RS, lei de Kirchhoff, vai ser V da tensão, VF, menos o V que eu tenho aqui, que é VZ. Então, quem é V de RS? VF menos VZ. Então, tendo todos esses valores, eu consigo calcular as correntes, IS e L, e consigo calcular a corrente de Zener. Ondulação. Bom, o que acontece é o seguinte. Como esse sinal aqui é um sinal que varia, certo? Consequentemente, eu vou ter variação nessa corrente e vou acabar tendo uma variação pequena na corrente de Zener. Tendo uma variação pequena na corrente de Zener, e a gente adotando a segunda aproximação, que é a aproximação que é como se tivesse uma resistência em série com o V-Zener, né? Vai ter uma variação na tensão de Zener também. Então a gente tem que calcular quanto que é essa variação. O ideal é que ela seja desprezível, conforme eu falei no começo. Ela sendo desprezível, praticamente o meu sinal vai ficar constante depois do regulador de tensão. Se ela não for desprezível, ela vai reduzir, mas ainda vai manter um pouco. Então, vamos ver como que se calcula isso. Eu tenho aqui a saída do meu retificador com filtro, ou seja, eu tenho um sinal variando. Esse sinal, ele varia entre o Vmax e Vmin, certo? E ele fica variando dependendo de quê? Do meu capacitor, das minhas tensões que a gente já viu como calcula. Essa variação daqui aqui, pessoal, a gente já viu como se calcula, né? E a gente chamou esse valor aqui de V onde, VS onde. Então a tensão de saída do retificador, que é o que eu estou chamando aqui, tá? É o VS, e aqui vai ter o VS onde. Então essa variação entre o Vmax e o Vmin, tá? Que é o delta VS, é o que a gente já viu como que se calcula o VS onde. Sabendo calcular o VS onde, você calcular o delta VS. E o delta VS, por definição, é Vmax menos Vmin, certo? Eu preciso calcular então o que agora? A corrente IS, o delta IS. Se isso aqui está variando, a corrente aqui vai variar também, porque essa tensão, conforme eu acabei de comentar lá em cima, vai variar. Se isso aqui é constante, ou fica perto de constante, e aqui varia muito, o que acontece? Então essa tensão vai variar. Pela lei de Ohm, essa corrente vai variar, certo? Como que eu calculo então o delta IS? Delta IS, lei de Ohm, vai ser o delta V de RS sobre RS. E quem que é o delta V de RS?
O ΔV de RS é a variação que eu tenho aqui em cima. Essa variação que eu tenho depende do valor máximo e mínimo. Como que vai ficar então? É o valor máximo menos VZ no momento de máximo, e no momento de mínimo é o valor mínimo menos VZ. Então tá aqui, ó, o valor de máximo é isso, e o valor de mínimo é isso. Então o ΔV de RS vai ser Vmax menos VZ menos o V mínimo menos VZ. A gente pode cancelar os dois VZ, e eu vou chegar então, o quê? Que o ΔIS, aqui, o ΔIS, é Vmax menos V mínimo. E quem que é Vmax menos V mínimo? É o ΔVS, é essa variação aqui, tá? Então é Vmax menos V mínimo sobre RS, certo? Com isso, então, pessoal, eu consigo equacionar o ΔVS. Quanto que é essa variação aqui? Essa variação, o ΔVS, vai ser igual a ΔIS vezes RS. Mas para que eu quero esse valor aqui, ó, o ΔVS? Vamos ver por que ele é importante, porque é importante a gente saber o cálculo desse valor. Olhem só, dentro ainda do estudo da ondulação, a gente tem um parâmetro chamado de razão de ondulação. O que é a razão de ondulação? É o quanto tem de ondulação na entrada, que nesse caso é a saída do retificador, e o quanto que eu tenho de ondulação na saída do meu circuito regulador de tensão, tá? Na saída do meu circuito regulador de tensão vai ser sobre o Zener. Então, essa razão de ondulação, ela é representada por essa fórmula, ΔVZ sobre ΔVS. O ideal é que essa variação aqui, ó, a variação do VZ, seja o quê? O mínimo possível. O ideal é que ele seja constante. Então, que não tenha variação, que não tenha delta nenhum ali em VZ, tá? O ideal dessa maneira, então, é que a razão de ondulação fosse o quê? Se isso aqui não tivesse nada, é que ele fosse zero. Então, quanto menor a razão de ondulação, melhor. O ideal é que eu tenha razões de ondulações muito pequenas, tá? E como que é calculada essa razão de ondulação? Conforme eu acabei de falar, é ΔVZ, ΔVS, né? E vamos ver como que a gente utiliza isso nos cálculos. Bom, quem é ΔVZ? ΔVZ é o quanto varia aqui sobre o Zener, tá? E como que eu obtenho esse valor de ΔVZ? A gente viu já na aula passada, né, que o ΔVZ é o delta da corrente de Zener vezes a resistência Zener. Esse parâmetro da resistência Zener aqui, então, é que define quando tem variação de corrente, tem variação de tensão. Se não lembrar, dá uma olhada no vídeo aula da aula passada. O ΔVS a gente acabou de ver aqui em cima, como que é calculado. Então, ΔVS é ΔIS sobre RS. Como a variação de IZ é imposta por IS, né? Então se eu tenho variação aqui em IS, ela vai impor variação em IZ também. O que acontece? Essa variação no IZ ela é proporcional a IS. Então é isso que é falado, tá? As variações em IZ são impostas pelas variações de IS e dessa maneira elas são proporcionais, ou seja, a variação de IZ é proporcional à variação de IS e eu posso cancelar os dois então. Dessa maneira, então, a minha razão de ondulação ela vai ser aproximadamente igual ao RZ sobre o RS. Eu posso fazer essa consideração. Conforme eu tinha comentado antes aqui já, então, né, a razão de ondulação é ΔVZ sobre ΔVS, está aqui, e também é igual a RZ sobre RS. Bom, falei para vocês que o ideal é que essa ondulação aqui, no final, né, o delta aqui ela seja desprezível, a variação aqui seja muito pequena. Tá? Como que a gente faz para que isso seja desprezível? Para que fique praticamente constante, né? Sem aquela variaçãozinha do ripple. Eu tenho que fazer algumas considerações então. Para que o regulador seja ideal, ou seja, que ele seja muito pequeno, então eu tenho que ter a minha razão de ondulação menor que 1%. Acabamos de ver como que se calcula a razão de ondulação. A razão de ondulação é o RZ sobre RS ou ΔVZ sobre ΔVS. Então, tendo esses valores, se ele atender a isso aqui, sendo menor que 1%, a gente pode dizer que esse regulador então é ideal e que na saída a ondulação foi muito pequena. Então tá aqui. A razão de ondulação, conforme a gente já viu RZ sobre RS, se eu tiver essa relação entre o RZ,
que depende aqui do Zener, né? E o RS, que é essa resistência aqui em série, se ela for menor que 0,01, eu tenho então um regulador de tensão ideal. E a resistência Zener tem que ser pequena. Pequena quanto? Muito pequena frente a RL, ou seja, Zener tem que ser menor ou igual a RL dividido por 100. Atendendo a isso, a gente vai ter então um regulador de tensão ideal. Então, a relação entre RZ sobre RL também tem que ser menor que 0,01. Atendendo as duas situações, a gente tem um regulador de tensão ideal. Pessoal, com isso a gente finaliza o conteúdo teórico de regulador de tensão. A gente viu como montar o circuito com o diodo Zener, né? Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos para facilitar o aprendizado do conteúdo dessa matéria. Vamos seguir para o exercício então. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui um circuito com uma fonte de 12 volts, o RS e um diodo Zener. Veja bem, eu não estou falando que essa fonte está variando, então em princípio nem precisaria considerar o diodo Zener como uma segunda aproximação, tá? E é o que a gente vai fazer. Então ele está pedindo, calcule a resistência RS para polarizar o Zener corretamente. Segundo o datasheet, ele apresenta 5,1 volts quando percorrido por uma corrente de 10 mA. Ou seja, analisando esse circuito então, se eu tenho uma carga que puxa 50 mA e aqui eu tenho 10 mA, o que vai acontecer? Necessariamente eu tenho que ter uma corrente aqui de quanto? 50 mais 10. Lei de Kirchhoff. Vamos ver então. Então IS, IZ, IS vai ser IZ mais I de RL. No caso I de RL é 50 e o meu IS vai dar 60 mA. O que acontece agora com relação à tensão? Se eu tenho aqui 5,1 volts e eu tenho aqui 12 volts, eu consigo calcular o V de RS. Lei de Kirchhoff também. 12 menos 5,1 vai dar 6,9. Então 6,9 volts em V de RS. Tendo a tensão V de RS e tendo a corrente IS, eu consigo agora calcular quem? Calcular o valor que eu preciso de RS pela lei de Ohm. Então lei de Ohm, RS é V de RS sobre IS, 6,9 sobre 60 mA, que deu 115 ohms. Esse é o valor da resistência que eu tenho que ter então, para o circuito funcionar corretamente. Só que quando eu vou comprar essa resistência, eu tenho que especificar o valor comercial dela e qual a potência dela. Tá? A gente já sabe que isso aqui não é valor comercial. Tá? Os valores comerciais de resistência são múltiplos de 1, 1,2, 1,5, 1,8 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho que usar o quê? Uma resistência de 120 ohms. E a potência dela, como é que fica? A potência que essa resistência vai dissipar é a tensão sobre ela, 6,9, vezes a corrente sobre ela, 60 mA. 6,9 vezes 60 está dando 414 mW. Portanto, se eu for comprar essa resistência para montar este circuito, eu tenho que utilizar então uma resistência de 120 ohms, que é o valor comercial, e de meio watt, que também é o valor comercial. Certo? Meio watt ele atende 500 mW, então ele atende perfeitamente. No mínimo meio watt, claro, posso ter potências maiores, né? Mas o valor da resistência é de 120 ohms. Bom, pessoal, no exemplo 2, eu tenho então uma figura mostrando um regulador de entrada acionando um regulador de saída. Então eu tenho aqui um regulador na entrada, composto por RS1 e o VZ1, e um regulador de saída composto por RS2 e o VZ2. Essa montagem aqui normalmente ela não é utilizada, normalmente a gente utiliza só um regulador. Mas isso aqui é para efeito de exemplo e para a gente aprender como calcula, no caso 2 em cascata, tá? Diante também de uma ondulação extremamente alta que eu tenho aqui na minha fonte. Está variando de 35 a 60 volts, então uma ondulação enorme na entrada, por isso que eu coloquei 2 em cascata. Um ele reduz um pouco, o outro ele reduz mais ainda a ondulação, tá? Ele fala então, a fonte tem uma grande ondulação que varia de 35 a 60 volts e pergunta qual a tensão de saída
qual a ondulação de saída e a razão de ondulação do circuito. Então eu coloquei aqui embaixo as perguntas para a gente ter um espaço aqui em cima para fazer os cálculos. Tá? Então preciso do Vout, do delta Vout, ondulação, saída e a razão de ondulação do circuito, R onde. Então vamos ver como que a gente faz esses cálculos. Primeira coisa, minha tensão de saída. Tensão de saída eu tenho um Zener aqui de 10 e um Zener aqui de 20. Vejam bem, vamos analisar esse primeiro Zener aqui, tá? Que eu tenho que ter uma tensão maior que 20 se eu abrir o circuito, e depois vamos analisar o segundo. Se eles forem atendidos, eu vou ter então aqui 20 volts e vou ter aqui 10 volts. Então, vamos assumir primeiro que eu não tenho esse Zener e nem esse Zener. Tem um divisor de tensão por aqui, circuito em série, e eu preciso saber qual que é essa tensão daqui para cá. Quem que é essa tensão daqui para cá? É a tensão em 1K e 2K. Se eu pegar o pior caso, que é 35 volts, vamos analisar o pior caso, que é 35 volts, porque se ele atender 35, com certeza vai atender 60 também. Então se eu usar 35 volts vezes 3K dividido por 3,75, que é a soma desses dois, o divisor de tensão, então eu vou ter o quê? 35 vezes 3 sobre 3,75. Isso aqui é igual a, deixa eu ver aqui embaixo, 28 volts. Ou seja, tranquilo, tenho 28 volts, esse Zener é de 20, ele vai travar em 20 sem problema. Agora eu tenho então aqui 20 volts e vou analisar esse resto do circuito, como se eu não tivesse esse Zener, tá? Então se eu tenho aqui 20 volts, 1K e 2K, vou ver qual que é a tensão que eu tenho daqui para cá. Tem que ser maior que 10 para o Zener travar em 10, certo? Então vamos lá, 20 vezes 2K, que é a resistência de interesse, sobre a soma das duas, 3. Isso aqui dá uma dízima que é 13,333, vai embora, ou seja, maior que 10. Então esse Zener também está com 10 volts sobre ele e eles estão funcionando belezinha. Então primeira coisa, minha tensão de saída é, resposta já, 10 volts, certo? Vamos ver então como que calcula a ondulação. Eu vou calcular primeiro a ondulação aqui no VZ1 e depois eu vou calcular a ondulação no VZ2. A ondulação no VZ2 já é a ondulação na saída. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar a razão de ondulação 1. Quem que é a razão de ondulação 1? É desse conjunto aqui, regulador de tensão 1, de entrada, que vai ser calculado como R de Z1 sobre RS1. R de Z1 sobre RS1. Está aqui, R de Z1 valor, R de S1 valor. Calculei e vi que a razão de ondulação é 0,033. Ou seja, 3,3%. Só esse cara aqui não seria um regulador ideal, porque está dando 3,3%. Conforme a gente viu, o ideal é que seja no máximo 1%. Tendo esse valor aqui então da razão de ondulação, o que eu faço agora? Eu pego essa outra parte aqui da fórmula, eu tenho o ΔVS, que é a minha entrada, a saída do retificador, né? Tenho a razão de ondulação que eu acabei de calcular, vou calcular então o ΔVZ, a variação aqui no Zener. Certo? Então fica assim, ó, ΔVZ é razão de ondulação 1, vezes o ΔVS, que é essa variação. Razão de ondulação 1 é 0,33, o ΔVS 25, então deu um valor de 0,833 volts. Já reduziu bastante, né? Reduziu de 25 volts para 0,833 volts. Mas mesmo assim, vejam bem, ele não é ideal ainda, porque ele está com uma razão de ondulação de 3%. Pessoal, tendo esse valor aqui então, a ondulação aqui de 0,833, o que a gente faz? A gente segue para o segundo conjunto aqui de regulador de tensão. Tá? Como que é feito isso então? Vou pegar esse valor de 0,833 e vou utilizar ele. Então vou deixar ele guardado aqui. Fiz a razão de ondulação desse conjunto aqui,
Como que é obtida a razão de ondulação desse conjunto? É a relação entre RS e R de Zener. Então tá aqui, R de Zener e RS, 7 ohms sobre 1K deu 0,07. Vejam bem, aqui vai dar 2. Multiplicar por 100 vai dar 0,7%. Ou seja, 0,7%, esse cara, só ele sozinho, já seria então um regulador de tensão ideal. Por quê? Porque eu tenho uma razão de ondulação menor que 1%. Mas vamos seguir. Tendo então a razão de ondulação, o que eu faço? O ΔVz, vamos pegar aqui da fórmula, essa parte da fórmula. O ΔVz vai ser a razão de ondulação vezes ΔVs. Então tá aqui, ó, ΔVz vai ser a razão de ondulação vezes o ΔVs2. Quem que é o ΔVs2? Agora que é importante, quem que é a entrada desse conjunto aqui? Né? Não é esse cara aqui, não é a variação do Vs aqui. A entrada deste conjunto aqui é a variação desse cara. Se é a variação desse cara aqui, que eu estou chamando de ΔVs2, tá? Isso aqui é o ΔVz1, né? Essa variação aqui é o que eu vou utilizar nesse lugar aqui. Então esse valor 0,833 é que eu estou utilizando aqui no lugar do ΔVs2 e a razão de ondulação está utilizada aqui. Dessa maneira eu chego então no valor final de 0,00583 volts, ou seja, 5,83 milivolts. Ou seja, esse circuito reduziu de 25 volts aqui de ondulação para 5 milivolts, reduziu muito a ondulação. Em contrapartida, eu tive que trabalhar com tensões menores, conforme eu falei, né? Então aqui variando de 35 a 60, eu já baixei primeiro para 20, tem uma variaçãozinha pequena aqui, e depois eu baixei para 10 e fica praticamente constante. O meu gráfico aqui deu uma oscilaçãozinha, mas praticamente constante, 5,83 milivolts. Com isso, então, eu tenho meu ΔVout. Meu ΔVout, a variação na minha saída, é 5,83 milivolts. Aqui o meu valor de saída. O meu Vout eu já tinha calculado. O que fica restando calcular agora? A razão de ondulação do circuito. Eu sei a razão de ondulação da primeira parte, que deu 3,3%. Da segunda parte, que deu 0,7%, só que ele pede a razão de ondulação do circuito. Se é do circuito, eu vou relacionar minha saída com a minha entrada, certo? Então vamos ver como é que fica. Aqui a razão de ondulação do circuito. É o ΔVz2, que é a minha saída, sobre o ΔVs, que é a minha entrada total do circuito. 5,83 milivolts dividido por 25 deu 0,000233, ou seja, se a gente passar isso para porcentagem, ou seja, multiplicar isso por 100, né? Vai vir para cá a vírgula, vai vir para cá, vai dar 0,0233%. 0,0233%. Ou seja, esse circuito todo aqui reduziu abaixo de 1% e, consequentemente, esse circuito eu posso falar que é um regulador de tensão ideal. Pessoal, com isso a gente finaliza então a videoaula de regulador de tensão, finaliza os exemplos, tá? Tendo qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários, eu respondo as dúvidas. Até a próxima então.